Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos de todos os planos, bem-vindos ao canal do Sercom mais uma vez. Vamos pedindo para a turminha, que a maioria de nós não vê, que caprichem nas inspirações. E eu tenho para vocês agora, antes de começar a nossa lição de hoje, dois toques importantes. Primeiro de todos, por favor, não se esqueçam de vibrar pelo nosso planeta Terra. Aguarde aí 2 minutinhos para imaginar o nosso planeta azul pulsando energia branca. Envie bastante energia para o planeta. A gente precisa, as entidades espirituais também precisam, porque elas estão combatendo, elas estão trabalhando para o bem, e é muito importante as nossas vibrações. Segunda coisa, por favor, se você conhece alguém cuja mensagem de cada quarta-feira vai bem de encontro para essa pessoa que está passando por algum probleminha, indique o canal, indique, olha, eu achei que isso você precisava ouvir para te fazer bem. Fica a dica, eu acho que é bem legal e vai fazer bem fazer o bem. Vamos para a lição de hoje? Simbora. Eu de verdade gostei muito, achei bastante edificante, vou levar bastante coisa do que foi dito e o que a dupla dinâmica tem para nós no livro Pão Nosso dessa vez é a lição que chama De Madrugada. Ela se chama De Madrugada, não tem a ver com balada, mas traz para gente um trechinho para ilustrar que está em João capítulo 20 e que fala assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida. Para a gente situar um pouco o título, ilustração de frase e o que a gente tem para falar hoje, vamos entender um pouco a história. Jesus tinha sido crucificado não fazia muito tempo. E aí, como era a Páscoa, era uma época extremamente especial para todos, né? Um feriado onde todo mundo comemorava. Eles não queriam deixar o corpo de Jesus ali exposto por muito tempo, para não virar uma atração pública, para que não virasse algo do tipo, olha, essa é uma lição a ser aprendida. E aí quiseram de verdade tirar daquele local, e então foi Maria Madalena, sua mãe, nesta vida física, a grande Maria de Nazaré, e João Evangelista foram as únicas pessoas que naquele momento não arredaram o pé de todo o evento. As duas primeiras, Maria Madalena foi aquela que limpou, que perfumou, que deixou essências e que teve a ajuda de Maria a preparar o corpo de Jesus, o corpo que abrigou Jesus, o maior de todos os tempos nesse planeta, para ser colocado no sepulcro. Quem tinha o sepulcro era José de Arimateia, que foi o seu pai, o seu tutor, o seu pai intelectual, e que mostrou para Jesus diversos locais do mundo. O mundo oriental, os povoados orientais. Jesus teve contato com novas formas de espiritualidade, novas filosofias religiosas, tudo que a Bíblia, que nós temos referências, não diz, não mostra, mas onde Jesus cresceu muito a sua parte espiritual nessas viagens, né? Foi toda a sua infância maior, sua adolescência, o começo da sua vida adulta, enfim, viveu diversas questões com José de Arimateia em suas viagens. E, enfim, como as duas prepararam, colocaram ali no sepulcro, que eram como jazigos à época, e fez-se assim o sepultamento do mestre. Para a gente dar uma situada, a psicosfera ali estava muito pesada.
Imagine que louco que ficaria quando os principais apóstolos fugiram, saíram correndo de medo. Judas, naquele momento, já tinha suicidado. Os principais seguidores, aquela turma de 77 pessoas, ficaram perplexas, deprimidas, chocadas e em crise de fé no sentido de, olha, poxa, por que ele que se dizia o Filho de Deus não usou daqueles poderes mágicos que ele nos mostrava para curar, para multiplicar, para se defender e de repente acabar com aqueles que tiraram a sua vida física? Por que será que ele não criou algum poder para fugir, para sumir e reaparecer depois de um tempo? Muitos deles estavam com remorso e um arrependimento absurdo porque ele nos trouxe tantos ensinamentos sobre ação, sobre entender e defender a palavra, e na hora H todos aqueles sumiram covardes, correram e não praticaram efetivamente o que o mestre tinha ensinado. Pois bem, se todos nós percebermos dessa forma, assim é, assim somos nós os humanos médios. Se nós percebermos, ao menor sinal de gravidade, nós corremos amedrontados, nos escondemos num cantinho. Com uma questão assim, nós choramos, nos isolamos e entendemos que nunca mais a gente resolve, a não ser que um milagre aconteça, não é verdade? E aí entra a figura de quem? Maria Madalena, mais uma vez. Ela, parecendo que tinha ali uma estaca enfiada no peito, ela que de verdade amava Jesus de todo o seu coração, chorando, deprê, na fossa, enlutada, parou e pensou, poxa, tá doendo muito, tá doendo de verdade, mas veio alguém aqui que me transformou por completa, que deixou um legado tão gigante na sua vida e de ensinamentos, e diante de tudo isso eu vou me acovardar, eu vou ficar com medo daqueles que o perseguiram e o mataram? De verdade, ele morreu na cruz e ele não pode morrer no legado, na vida, na mensagem. Então, simbora! E aí, com uma licença poética, eu posso dizer que ela levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima e, não sabendo se ela não conseguia dormir ou se ela acordou no meio da noite, na alta madrugada, e foi até o sepulcro onde estava o corpo de Jesus. Chegando lá, ela viu que a tampa de pedra tinha sido removida, entrou correndo e não viu Jesus ali. Ainda numa crise de tristeza, espanto, choro, ela escutou aquela frase que a maioria de nós já conhece: Maria, por que choras? E ela, a princípio, como chorava de costas, ela achou que tratava-se do jardineiro. O jardineiro, por quê? Porque José de Arimateia era um cara rico e ele mantinha a manutenção ali do sepulcro. E, obviamente, depois ela reconheceu, percebeu que era Jesus, viu ali o mestre cercado por dois espíritos de uma estirpe fantástica, gigantesca. Obviamente que o grande governador da nossa galáxia iria estar acompanhado de espíritos muito elevados, a quem a Bíblia chama de anjos da guarda. E naquele momento ela, cheia de emoção e com o que não nos cabe explicar agora, mas no magnetismo de efeitos físicos de uma figura como Jesus, ela pôde abraçar o mestre fisicamente. E, emocionada, ela foi contar essa boa nova para todos aqueles que estavam no acampamento, aqueles que não tinham fugido. E, entendendo isso, a maioria
o fez com desdém, com dúvida, com escárnio, com ironia. Ela não foi muito bem recebida, com exceção, sabe de quem? De Maria. Maria ficou exatamente emocionadíssima, veio e abraçou ela como se abraçasse também uma filha. E todos os outros ficaram naquele lance de, poxa, por que para ela? Justo para ela? Por que não para mim? Por que não para a mãe? Por que não para uma outra figura importante da turminha de Jesus? E nesse momento, dando o fio para a nossa lição de hoje, por que ela? Porque de verdade, gente, Maria Madalena é o maior exemplo da mudança da turma ali de Jesus. A gente pode citar, de repente, Paulo de Tarso, que era um homem muito, muito materialista, ligado ao dinheiro, era um cobrador de impostos e que ficava com sua parte na cobrança, que já tinha dedurado pessoas que começaram a seguir Jesus e espalhavam isso para tudo e todos, que já tinha mandado matar e matado. Mas Maria Madalena, gente, era uma pessoa extremamente cheia de vícios. Maria Madalena tinha a sua realidade, que não nos cabe julgar, porque nós não somos ninguém para julgar. E fazia muito tempo que ela paquerava o mestre de longe, assim. E cansada das consequências dos atos naquele momento dela para com ela, e o que ela sofria de terceiros, em um certo momento ela se encheu de coragem e foi até o acampamento onde estava o mestre. Alguns dos apóstolos olharam para ela com uma frieza, com um desdém. Simão Pedro olhou para ela com um olhar tão frio, que isso é até relatado. E o único que sorriu para ela foi Jesus. E ela até perguntou assim, poxa, será de verdade que eu posso ser aceita como uma ovelha de Deus, do Pai? E ele falou, mas lógico. Abraçou, sorriu e disse assim, olha, de verdade, o caminho vai ser longo. O caminho é bem longo. E a jornada é bem difícil. Ainda justificando, de verdade, ninguém fez, se a gente chamar assim, ninguém fez tanta violência contra si mesmo do que Maria Madalena. No sentido de um 8 para um 80, de uma hora para outra, e que depois encontrou um equilíbrio e passou a entender o que significava essa realidade. Ali naquele momento, naquele encontro com Jesus no sepulcro, ela pôde entender que o Espírito é eterno, que depois de uma morte física apareceu aquele que foi o grande professor, o grande amor daquela existência para ela. Então, nada mais é justo que ela, naquele momento, ser entendida como a maior transformação de Jesus até ali. E para ela que ele apareceu. Então, voltando, gente, com aquela frase que ele disse para ela, longo é o caminho, difícil é a jornada. Maria Madalena é gente como a gente. Gente como as que Jesus gostava de estar junto, de conversar, de brincar, de rir, de sorrir, de festejar. Sim, Jesus não era aquela figura moralista, ilibada, séria, ou que só estava lá para ensinar, não. Jesus sorria, Jesus festejava. Jesus foi adolescente, foi moleque. E ele vivia assim, com pessoas como nós, e vivia naquela época com pessoas muito simples, com pobres, com boêmios, com prostitutas, com cobradores de impostos.
Quem tramou contra ele foram os religiosos. E o fato é que eu faço essa comparação para dizer que nós temos nossos problemas, nós temos nossas dificuldades, nossos sacrifícios, nossos momentos onde a gente quer jogar tudo para cima e sumir. E aí a gente chora, e aí a gente não sabe para onde ir, e a gente não sabe o que fazer. O que eu coloco nesse ponto é que nós sejamos mais Maria Madalena, a menina de Magdala, quando tudo parecer que nada dá certo, que seja confuso, fazer como ela. A gente vive praguejando as segundas-feiras, né? Naquela época tudo era muito fácil em saber que o domingo de verdade é o primeiro dia da semana. E lá, as madrugadas do sábado para domingo eram sagradas para descanso. Você dormia até cansar, porque era o seu descanso merecido. Mas o que ela fez? Ela levantou-se antes que todo mundo. Ela entendia ali a sua tristeza, entendia ali o seu problema, entendia ali o seu luto e a dúvida do que ia acontecer dali para frente. Mas o que ela fez? Levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Maria Madalena mostrou que antes da gente ficar ali se achando o mais difícil e o mais prejudicado de todos no mundo, que é possível se levantar. E a gente é a mesma coisa. Nós temos ajuda. Nós temos nossa família, ou nossos amigos, ou psicólogo, psiquiatra, ou líder espiritual, o padre, o pastor, o rabino, o pai de santo, quem for, quem seja. Mas de verdade, aquele que vai virar a chave, aquela que vai pentear o cabelo, peito para cima, arrumar, ficar toda plena, bonita, aquele que vai se encher de força, aquela que vai querer dar aquele ponto de mudança, tem 4 letras, VOCE. Sim, é você que vai poder de verdade respirar e continuar andando. Lembrem-se que nós pedimos para reencarnar neste momento. A gente pediu para estar aqui no momento onde o planeta vai efervescer, onde coisas acontecerão. Então, mais do que nunca, se a gente não tiver a fé agora, como Maria Madalena e tantos outros naquela época, que podíamos ser nós mesmos, ao lado de Jesus, muitos bambearam, muitos não aguentaram, mas ela teve lá e falou, não, eu vou levantar e eu vou atrás do que eu preciso saber para ser feliz. E foi o que ela fez. Então, seja o que você tiver, fé, ação, atitude, confie nisso. Confie no exemplo deles, confie no exemplo daquela que muita gente ainda tem como uma figura a ser esquecida, como uma figura a se ter preconceito. Confie numa pessoa que amou Jesus, que se apaixonou por Jesus e que teve seu amor de volta. Você é assim também. Ame quem te traz essa coisa superior, mas de verdade. Não seja uma pessoa passiva que vai ser temente. Seja uma pessoa que vai levantar, vai agir e vai mostrar que o legado que foi deixado te faz acordar cedo para dar a volta por cima. Fiquem bem, sorriam, vibrem pelo planeta, vibrem pelo seu próximo e corram atrás do que é legal. Um grande beijo e até a próxima.